Falar de Copa do Mundo, mas do que mais interessa em Copa do Mundo, que é futebol. A gente não para de pensar sobre isso. É quinta-feira que começa e o Brasil inaugura, estreia no sábado. Tá muito aí e é isso aí. Já vou chamar o Matheus Arantes, que tá aqui me acompanhando no estúdio. Matheus, muito bom dia. É sempre um prazer te ter aqui. Eu não consigo parar de pensar em outra coisa. Eu não queria falar sobre nenhuma outra coisa, mas infelizmente a gente tem que falar sobre tantos assuntos chatos além da Copa do Mundo. Bom dia, Nath. Bom dia a todos. Pois é, a gente está numa ansiedade enorme. A Copa do Mundo está batendo na porta. Quinta-feira temos a estreia. Tá rolando até uma brincadeirinha nas redes sociais com o jogo México e África do Sul, porque em 2010 o jogo de abertura foi África do Sul e México. E aí estão falando que é o jogo de volta mais demorado da história. Foram 16 anos para esse confronto voltar a acontecer. Exatamente. Essas curiosidades são muito legais de Copa do Mundo, né? Tem um montão de coincidência e tem um montão de novidade também, Tem. né? E, inclusive, quando começar, a gente sempre se surpreende com algumas seleções que a gente não estava dando nada. Tipo, tem estreia de Curaçao esse ano. Tô ansiosíssima para saber como é o futebol de Curaçao. E mais um montão de zebra também, né? Gente que a gente tá dando tudo e não vai entregar nada, né? Olha, Nath, e algumas zebras de Copas passadas acabaram já se confirmando como seleções fortes, É. que é o caso de Marrocos, que vai enfrentar a seleção brasileira logo na estreia. Marrocos não era uma seleção tradicional no futebol e agora vem sim se firmando como uma grande candidata ali, quem sabe uma semifinal, umas quartas, vai cada vez mais subindo um degrauzinho. Lembrando que em 2022 ela foi a quarta colocada da Copa do Mundo. E ela também é a atual campeã da Copa do Mundo Sub-20, então ela vem também com a base muito forte. A seleção de Marrocos vai se colocando ali entre as principais do mundo. E, ó, Nath, eu já falo aqui para você que muita gente está desmerecendo a Escócia, que é o terceiro adversário do Brasil. E olha, não é um jogo fácil. Eu acho que é um jogo perigoso, um jogo para ter atenção. A seleção brasileira é sim uma seleção mais forte, é um time mais forte, com jogadores melhores, mas eu acho que a Escócia não é um time bobo. Tem o McTominay, que o McTominay 2 temporadas atrás foi eleito o melhor jogador do campeonato italiano, campeão italiano pelo Napoli, jogador revelado pela base do Manchester United. O McGinn, camisa 10 do Aston Villa, atual campeão da Europa League, também é da Escócia. Tem o lateral esquerdo Robertson, que foi já um grande destaque na posição. Hoje não está mais lá no seu auge, mas ainda é sim um bom jogador. Então tem jogadores interessantes na seleção da Escócia. Eu não desmereceria a seleção da Escócia, eu ficaria de olho ali. Eu acho bom a gente não entrar de salto alto em nenhum jogo nessa Copa do Mundo. Perfeito. Matheus, fica aqui comigo que a gente vai encerrar para a programação na TV e a gente vai continuar ao vivo com o Matheus no YouTube. É isso, você que acompanha a gente pelo canal 143 da sua Smart TV LG, o Acorda Metrópolis terminou. Mas amanhã a gente volta, hein, com a edição de quarta-feira do Acorda, às 7h30 da manhã pontualmente. E você fica agora com a reprise do Pavinato, mas às 11 da manhã tem programa ao vivo de novo. Tem o Contexto Metrópolis com a Neila Guimarães. Tchau, hein? Até amanhã. Voltamos, Matheus. É isso. A gente saiu falando já das outras seleções, mas vamos falar da seleção brasileira. É o que interessa, é o que mais interessa. O Neymar, que é claro, um dos que mais nos interessam, ele tá machucado, mas está se recuperando. Nem viajou agora pro amistoso, né? Então, o Neymar ele passou pela ressonância magnética e apresentou boa evolução. O Metrópolis, há umas 2 semanas atrás, conseguiu uma matéria exclusiva em que o Neymar era dúvida para o jogo de estreia, mas aqui a tendência é que ele não participasse e que a comissão técnica me garantiu, informação exclusiva minha, que ele retorna no segundo jogo. É garantido que Neymar... eles trabalham com uma certeza que Neymar estará no segundo jogo contra o Haiti. Então, essa é uma informação que a gente obteve há 2 semanas atrás e vai se confirmando, né, essa nossa informação. Então, Neymar está evoluindo, tanto que domingo todos os jogadores foram dispensados, tiveram suas folgas, menos Neymar. Neymar segue nesse tratamento intensivo para poder voltar a ajudar a seleção brasileira, né? Porque mesmo que ele não esteja ali nas condições físicas ideais, é um jogador diferente que em 10, 15 minutos ali que ele possa ajudar a seleção brasileira, com certeza pode vir a fazer a diferença, né? Se a gente lembrar, na Copa de 2022 foram
3 minutos que fizeram a diferença e que a gente acabou pagando a nossa eliminação, Nath. Ô, Matheus, essa questão do Neymar é interessante também, porque não adianta ele só chegar para as oitavas, para as quartas, lá na frente, né? Ele precisa se enturmar com o time que vai reagir a grandes perdas, como o do Neymar, num jogo muito importante que é o de estreia, que já deixa todo mundo muito nervoso, né? Ainda mais contra Marrocos. E o Wesley, que não é mais um integrante da seleção brasileira, vai ser substituído pelo Ederson, né? Exatamente, Nath. Essa substituição é um pouco curiosa, porque o Wesley é um lateral direito e o Ederson é um volante, é um meio-campista. Muita gente não entendeu o porquê dessa alteração, por que trocar um lateral por um meio-campista, etc. Ancelotti vem fazendo alterações na escalação. Ao que tudo indica, ele quer colocar mais um meio-campista, com a entrada de Paquetá e Danilo. Provavelmente reforçaremos esse meio-campo com Casemiro e Bruno Guimarães já consolidados como titulares. Então, Paquetá e Danilo estão disputando essa terceira vaga no meio de campo. E com isso, com essa alteração, a convocação acabou que ficou com menos meio-campistas que o necessário, digamos assim. Então, ele preferiu reforçar o meio-campo, já que houve essa alteração. É meio que ele está corrigindo, entre aspas, um erro de rota, digamos assim. Então, mas para a posição da lateral direita, o zagueiro Ibanez, muito provavelmente será o titular na posição, vai jogar ele improvisado, ele joga por ali também, apesar de não ser a posição de ofício, e Danilo, do Flamengo, será o seu reserva imediato. E vale lembrar também que o volante Fabinho já jogou por um bom período, principalmente ali no Mônaco, mas no início da carreira, em 2016, 2017, como lateral direito também. O Marquinhos, em alguns momentos da carreira, já atuou por ali também. Então, por mais que não sejam atletas de ofício da posição, são jogadores que conhecem bem a posição. Então, acho que ali não vai faltar. Vai ser uma formação um pouco mais defensiva no quesito lateral, né? Não teremos um lateral ofensivo, porque o Wesley ele é um ala, ele é um jogador muito ofensivo. Na Roma mesmo, nesta temporada, ele está jogando como ala esquerda, não na direita. Fez gols importantes, como contra a Juventus, por exemplo. Ele é um jogador muito jovem e que certamente, muito provavelmente, estará nos próximos ciclos. A gente deseja uma ótima recuperação ao Wesley. Certamente não é um momento fácil, né, que ele está passando. Chegar tão próximo assim de disputar o maior sonho de um atleta de futebol profissional, mas a gente espera que ele se recupere e esteja pronto para os próximos ciclos de Copas do Mundo. Perfeito. É isso. Mais alguma pontuação, Matheus? Olha, Nath, eu acho que a gente pode encerrar falando rapidinho aqui de uma brincadeirinha, uma provocação que aconteceu na coletiva ontem. O Bruno Guimarães, que é um dos jogadores que mais atuam com o Carlo Ancelotti, é o segundo, ele só não é o primeiro porque ele foi cortado na última convocação por lesão, mas até então ele era o jogador que mais minutos atuou com o Ancelotti, é um jogador muito de confiança. Respondeu na coletiva de imprensa uma brincadeirinha que o Olise tinha feito. O Olise é um dos grandes jogadores da seleção francesa, fez um hat-trick ontem, fez 3 gols em amistoso da seleção francesa, um grande jogador assim, e numa brincadeirinha ali num post do Bayern de Munique, que é onde ele atua, o clube da Alemanha, perguntaram a ele qual o melhor jogador do Brasil. Ele falou que não sabia. E aí perguntaram isso ontem para o Bruno Guimarães na coletiva, ele falou, tem gente que quer aparecer. E o Brasil é favorito onde entra, não temos 5 estrelas no peito, é à toa. Nath, essa foi uma das grandes repercussões aí que estamos tendo durante esse pré-Copa do Mundo, digamos assim. É isso mesmo. A gente vai ver já a partir de sábado, com certeza, aquela imagem ali dos jogadores antes de entrar, que ficam enfileirados, né? Brasil de um lado, no caso ali de sábado, Marrocos do outro. E é sempre uma imagem clássica do quanto o Brasil assusta, do quanto assusta jogar contra o Brasil, mesmo que não seja o favorito no topo ali da lista, dos jogadores olhando, né? Em 94 teve aquela visão ali do... E agora foi embora o nome do jogador que perdeu o gol, Baggio. Ele olhando para o Romário, né? Assim, tipo, minha Nossa Senhora, eu vou enfrentar isso numa final de Copa do Mundo.
E com certeza a gente vai ver os jogadores do Marrocos olhando para os jogadores do Brasil, mesmo sem o Neymar, que claro é sempre essa grande referência. Eu lembro que no outro amistoso ali contra o Panamá, quando terminou o jogo, me chamou muita atenção que a seleção quase toda do Panamá fez fila para tirar foto com o Neymar. Que é isso, né? O cara é uma grande referência, mesmo muito criticado, mas quando chega a seleção brasileira numa Copa do Mundo, fez muitos gols já, é dos jogadores que mais pontuaram, né, numa Copa do Mundo pela seleção. Então é desses principais que quando chegar na Copa vai fazer fila para as seleções tirarem foto com ele, né? Pois é, Nath, o Neymar tá indo para a quarta Copa do Mundo. Vale lembrar que só ele e o Pelé foram 4 vezes o camisa 10 da seleção brasileira em Copas. Então é um jogador muito grande. E eu acho que vale ressaltar também que apesar de, por exemplo, Vini Júnior não estar tendo grandes atuações ainda com a seleção brasileira, jogou muito bem em 2022, é verdade, mas como coadjuvante, desde que ele assumiu esse papel de protagonista, ele ainda não conseguiu demonstrar todo o seu potencial, mas vale lembrar que ele já foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Então temos um ex-melhor do mundo, temos o Rafinha, que também ainda não demonstrou o que veio, mas é um jogador que já disputou também a bola de ouro, acabou que não venceu, ficou com o Dembélé. Mas temos sim jogadores gabaritados. Temos o Casemiro, que já está indo para um estágio final da carreira, mas é um multicampeão. O Endrick, que é um garoto surgindo, talvez uma grande esperança da seleção brasileira seja o garoto Endrick, né? Eu tô vendo muito essa relação de animosidade com ele, que é uma cara nova, né? Eu acho que a seleção brasileira estava precisando de uma renovação e o Endrick surge talvez como esse jogador com identificação da torcida, né? Ele digamos que ele é um torcedor dentro de campo, é um garoto muito bom de bola, vai voltar agora para o Real Madrid após a Copa do Mundo, jogou 6 meses no Lyon, arrebentou por lá, em 6 meses virou líder de assistências da equipe durante toda a temporada, com 6 meses a menos do que todos, aprendeu francês fluente, é um garoto muito dedicado, então a gente torce para a seleção brasileira. São jogadores que, por mais que não estejam desempenhando o seu melhor ali, a gente espera que eles demonstrem todo o seu potencial em Copas do Mundo. Vini Júnior, com o Ancelotti, foi campeão de 2 Champions League e vale lembrar que ele fez gol nas 2 finais, então é um jogador muito querido pelo treinador italiano da seleção e ele cresceu em jogos grandes justamente com o Ancelotti. Então a gente torce muito para que essa dupla volte a dar frutos e, quem sabe, pinga mais uma estrelinha ali na camisa da seleção brasileira, Nath. E é isso que a gente torce. Matheus, aproveitar também, na verdade, esqueci de fazer uma perguntinha importante. Você comentou da França ali em amistoso. Ontem também teve Holanda sofrendo para vencer o Uzbequistão. Então acho que também é interessante disso da gente pontuar. O Brasil foi bem nesses últimos amistosos, mas tem várias seleções que estão lá em cima, no topo, de toda a atenção do mundo para ganharem a Copa. E a Holanda sofreu ontem contra o Uzbequistão, gente. Pois é, Nath, nesse primeiro momento, eu acho que o torcedor brasileiro ele leva muito a paixão, a flor da pele, sabe? Eu acho que falta um pouco de racionalidade na hora de analisar. É claro que nesse momento, faltando 1 semana para a Copa do Mundo, Nath, você acha que os jogadores vão entregar tudo de si no jogo preparativo para dar ritmo, com risco de lesão, como foi o Wesley? Então, assim, obviamente a seleção brasileira tirou o pé em alguns momentos. Os atletas eles não querem perder a chance de disputar uma Copa do Mundo. A própria França perdeu também em 2 amistosos atrás, né, tirando o de ontem. A França perdeu no amistoso anterior. Então, as seleções vão se nivelando muito. Vale lembrar que em 2022, a Argentina começou a Copa do Mundo perdendo para a Arábia Saudita. Exatamente. Em 2010, um pouco mais para trás, em 2010, a Espanha inicia a Copa do Mundo perdendo para a Suíça por 1-0 e terminou campeã. Então, eu acho que o brasileiro tem que entender que também que um resultado ruim não é o fim do mundo. A gente tem material humano para se recuperar e hoje em dia as seleções são muito niveladas por cima, né? A globalização atingiu todos os tópicos e um desses tópicos é o futebol. Então a gente tem que aceitar que hoje em dia que as seleções são mais niveladas. Tem aquele famoso garjão, né? Não existe mais bobo no futebol.
Então, a gente tem que ficar ligado. É claro que amistoso pode sim indicar alguma coisa, mas nesse momento eu acredito que é mais uma questão de controle de carga, de pegar ritmo de jogo, de lembrar que a bola é redonda e não quadrada. Mas sim, são seleções que a gente tem que ter atenção, porque senão pode acabar acontecendo uma zebra, como, por exemplo, Portugal foi eliminado para Marrocos em 2022. Então, não existe mesmo mais bobo no futebol. É sempre bom ficar ligado em todas as nuances ali do jogo, porque num deslize, o Brasil pega a malinha dele e volta para casa. Nath, é muito perigoso. É isso mesmo. E outro jargão importante é o futebol é uma caixinha de surpresas, né? É. Tudo pode acontecer. Matheus Arantes, nosso repórter da equipe de esportes do Metrópolis, que está aí em cima de todos os lances, inclusive dando conta aqui de que Neymar realmente estreia no segundo jogo contra o Haiti. Valeu, viu, Matheus? Eu que agradeço. Nath, até a próxima. Até a próxima. Ponto final também ao Acorde